Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. O nosso convidado de hoje é gestor. Dizem que teve uma educação de sonho. Foi formado em Economia na Universidade Católica, depois rumou para os Estados Unidos para tirar um MBA numa das escolas mais conceituadas, mais caras, mas também das mais reputadas, daquelas que produzem milionários. Não sendo milionário, tem um currículo invejável, profissional, na gestão privada e na gestão pública. Agora, já tem no seu currículo também, presidente da RTP, o mais novo de sempre da história da estação pública de televisão. Vamos todos dar as boas-vindas a Gonçalo Reis. Gonçalo Reis, muito obrigada por estar aqui. Viva, Tânia. Por nos receber na sua casa. Muito gosto em recebê-los na casa da RTP, exatamente. Deixe-me perguntar, é mesmo o presidente mais novo da RTP de sempre? Há mesmo quem lhe chame um miúdo. Como é que olha para esta sugestão das pessoas? É como uma vantagem ou como algo depreciativo? Eu realmente acho que das estatísticas sou o presidente mais novo, mas sou um presidente com alguma experiência. Tenho uma enorme vantagem em ter sido administrador da RTP durante 5 anos. Portanto, há esse facto de ser novo na estatística, em termos estatísticos, de trazer talvez alguma frescura ou alguma vontade de fazer as coisas. Há também uma relação geracional com muita gente na RTP e trago também alguma experiência do setor, conheço as pessoas, conheço a empresa e conheço as energias que esta empresa tem, que às vezes estão numa camada um pouco subterrânea. E acho que é preciso libertá-las, e é isso que estamos a tentar fazer. Sabendo-se que a vida dos presidentes da RTP nem sempre foi fácil e às vezes nem sempre terminou da melhor maneira, porquê que aceitou o desafio? Eu aceitei, em primeiro lugar, porque gosto muito da RTP. Eu gosto mesmo da RTP, eu acredito mesmo no papel da RTP, eu acredito que é preciso valorizar o serviço público, acho que desempenha um papel muito relevante na nossa sociedade, mesmo em Portugal. E acho que é preciso defender as instituições. E a RTP é uma grande instituição nacional e acho que vale a pena lutar para defender, para promover a RTP. E também deixe-me dizer que, como cidadão, eu vi a RTP numa situação que eu não gostava. Ou seja, a RTP estava numa situação de conflito permanente e numa situação em que estava afastada da sua matriz, da matriz de serviço público. E eu achei que, quando recebi o convite, achei que tinha as condições para, em equipa, com as energias da empresa, com as equipas da empresa, para retirar a RTP dessa situação de conflito e de agressividade e para a trazer de novo também a uma lógica de serviço público e de orientação para a qualidade. Como é que é o dia-a-dia do presidente da RTP? Já percebo pelo seu olhar que lhe parece um trabalho apaixonante. É um trabalho apaixonante. Eu acho que a RTP, apesar de todas as guerras, apesar de todos os conflitos, apesar do peso, apesar da devassa, apesar das críticas, eu acho que a RTP é uma das empresas mais fascinantes em Portugal, porque é uma empresa que tem uma capacidade de lidar com a criatividade, de gerar impacto, de chegar todos os dias a milhões de portugueses em Portugal e fora de Portugal. E, portanto, eu acho que a RTP tem ingredientes únicos. O dia-a-dia de ser presidente da RTP é um dia-a-dia cheio, no sentido em que nós temos mesmo muitas solicitações. Há muita gente que quer chegar à RTP, quer apresentar projetos à RTP, e eu tenho que receber e tenho que acolher. Aliás, eu recebo toda a gente, qualquer pessoa, funcionário da RTP e mesmo externo, que queira falar comigo, as pessoas sabem que eu recebo toda a gente. Deixe-me dizer também que isso são as solicitações. Eu acho que também o papel do presidente da RTP é também traçar o caminho, ou seja, definir as orientações, definir a rota. E a rota que nós escolhemos é claramente uma rota de regresso a uma lógica de serviço público, regresso a uma lógica de qualidade, de diferenciação e afastamento, se quiser, de uma deriva comercial e colocação outra vez da RTP como um operador de referência, relevante e com um papel único no setor audiovisual. Gonçalo, a rota anterior era um erro? Eu defendo sempre a RTP. As pessoas conhecem-me. Eu defendo sempre a RTP. E defender a RTP
no meu entender, é respeitar o trabalho de todos os ex-presidentes da RTP. Portanto, eu prefiro não comentar, não pessoalizar tanto, mas o que eu digo é que a nossa postura é distinta. Nós achamos que a RTP deve ser pública, nós defendemos isso. Nós achamos que a RTP deve ser forte e deve ser vibrante e não deve ser esvaziada de competências, não deve ser desmantelada. Nós achamos também que a RTP deve produzir os seus conteúdos internamente. Isso é muito importante, ou seja, nós temos que aproveitar as nossas competências, das nossas pessoas, dos nossos estúdios, dos nossos meios de produção. E eu não concordo com a política anterior de externalização e do outsourcing. E deixe-me dizer que nós acreditamos mesmo que a RTP não deve ter uma posição demasiado comercial, não deve ser uma cópia dos operadores privados, antes pelo contrário, deve afirmar-se em caminho próprio, deve ter uma identidade, um caráter vincados, e quanto mais forte for essa personalidade, quanto nós mais assumirmos esse posicionamento, eu julgo que as pessoas mais facilmente reconhecerão o valor da RTP. Para que é que a RTP existe? Mas eu gostava de lhe perguntar se fica ou não feliz que o governo das privatizações não tenha privatizado esta casa. A mim faz-me muita confusão estar-se permanentemente a discutir a privatização da RTP. Eu acho que a RTP é uma grande instituição nacional e nós temos que olhar para as nossas grandes instituições nacionais e pensar como é que as podemos defender, promover, valorizar e não desmantelar. Para mim, a RTP é um serviço público inquestionável. Aliás, em todos os países civilizados, não há nenhum país europeu em que não haja um operador de rádio e de televisão forte. Eu acho que isso é muito importante. Para mim, o serviço público de rádio e de televisão, cada um no seu patamar, mas eu olho como olho para a educação, como olho para a saúde pública. Ou seja, acho que é perfeitamente normal que se faça em cada momento, que se faça sempre a análise se estamos num modelo adequado, se temos o financiamento adequado, se podemos prestar o serviço de outra maneira, se nos podemos organizar de outra maneira. Agora, questionar permanentemente a existência da RTP, a mim não me faz sentido. Eu defendo claramente que a RTP deve ser pública, tem um papel muito específico. Agora, também é meu papel, também é minha obrigação, contribuir para reconciliar a RTP com os cidadãos e com os portugueses. Por que fala em reconciliar? Fala em Os portugueses estão zangados com a RTP? Fala em reconciliar porque as pessoas têm que perceber exatamente que a RTP existe para prestar serviço público e acho que quando a RTP se afastou desse paradigma e optou por uma lógica mais comercial, as pessoas ficaram confusas, porque aí as pessoas duvidam para que serve a RTP. E, portanto, reconciliar a RTP, no meu entender, é voltar a colocar a RTP nos trilhos clássicos de um operador de serviço público. Já vamos olhar com mais detalhe para este plano estratégico, mas agora gostava de lhe perguntar se ao longo da sua semana, nos momentos de mais relaxamento, consegue de alguma forma esquecer-se que é o presidente da RTP? Consigo com certeza, principalmente quando estou em casa. Quando vai correr? Quando vou correr, agora tenho corrido menos, mas sempre que corro, e quando estou em casa com as minhas filhas, aí elas é que ditam a agenda e aí eu esqueço-me completamente. À parte de correr, que sei que corre, e aliás, creio que ficou até bastante apaixonado pela corrida, foi há 15 anos, praticamente quando entrou na RTP pela primeira vez, quando era administrador, foi quando a RTP apoiava a meia maratona. É verdade. Eu ganhei ainda faz o bichinho. A meia maratona, eu não? faço as meias maratonas, ainda agora em março fiz a última meia maratona, aliás, os 25 anos da meia maratona, e ganhei o bichinho das corridas aqui. Comecei por correr uma mini maratona. Quando acabei a mini maratona disse que achava que nunca ia fazer mais do que isso e corro sempre, corro em quanto tempo? Semanas. Quanto tempo é que consegue fazer? Faço a meia maratona em 2 horas, portanto ainda estou um bocadinho longe de ter aí grandes desempenhos. À parte da corrida, sei que gosta muito de pintura moderna, gosta também muito de leitura, também vê televisão, também gosta de viagens, é um cosmopolita. Está a ver. É, não é? É um bocado disso tudo. Sim, gosto de arte contemporânea, não só pintura, gosto de desenho, fotografia, etc. Gosto muito de arte contemporânea e gosto de ler, gosto de cinema, gosto disso.
Encontra tempo para isso no seu dia? Encontro sempre tempo. Mesmo, Mas onde? mesmo, onde é que se mesmo, encaixa mesmo. isso na agenda? Encontro sempre tempo, porque o dia é longo e há sempre maneiras. Eu acho que quem tem os interesses encontra sempre o tempo para seguir os seus interesses. Ou seja, quem gosta de futebol, há sempre maneiras de haver futebol. Quem gosta de artes, de cultura, de literatura, também. É verdade que tem uma boa coleção em casa? Coleciono artistas portugueses, coleciono artistas contemporâneos, E de onde é que vem essa desenho, paixão? fotografia, etc. De onde vem essa paixão? É um interesse que tenho tido, ou seja, gosto, é uma questão estética. A minha mulher também coleciona comigo, é de história da arte e também gosta desses mundos. Está aí um ponto para o vosso entendimento? Está aí um ponto para o nosso entendimento. Há outros? Com certeza. Há imensos. Lembra-se do dia em que regressou à RTP, mas como presidente? Lembro-me do dia... Lembro perfeitamente. Lembro-me do dia em que fui convidado. Lembro-me dos dias que regressei. Sim, não no dia em concreto. Ou seja, eu fui convidado no início de janeiro, regressei no princípio de fevereiro, entrei aqui ainda sem ter entrado posse tecnicamente, depois fui ao Parlamento e entrei em funções. Sim. Que RTP é que encontrou quando voltou? Que grandes diferenças para o tempo em que era administrador? Vou ser franco, Tânia, encontrei mais mudanças no setor do que na RTP. Ou seja, o setor mudou mais do que a RTP. E principalmente na área do online e do digital. E a RTP já apanhou o comboio ou não? Eu julgo, nós estamos a trabalhar muito nisso. O online, o digital, o multimídia, eu julgo que há quem diga que é a minha grande obsessão. Mas eu acho que o meu papel é também trazer esses temas para a agenda da RTP e colocar a RTP na rota da modernidade. Gostava de lhe perguntar se foi essa obsessão que foi decisiva na sua escolha ou se acha que tem que ver com o facto de no seu currículo aparecer como um expert em reestruturações de empresas públicas e privadas neste turnaround que consegue dar às empresas. Eu acho que na prática o que é que eu trago, digamos, para cima da mesa? Trago realmente o conhecimento específico do setor e da empresa e, portanto, a capacidade, em princípio, de rapidamente ir buscar as energias que já estão dentro da RTP e de as mobilizar. Também alguma capacidade em termos de reestruturação de empresas e em termos de trazer uma lógica de gestão, de desempenho e de mérito. E isso acho que é um valor. E também alguma sensibilidade ao setor, ou seja, alguma sensibilidade ao papel da RTP em termos de setor audiovisual, em termos de abertura para o setor cultural, para as artes, para o conhecimento, para a ciência, que acho que é um papel fundamental da RTP. Neste seu desígnio e nestes tempos de reestruturação, há uma coisa que eu acho que se calhar os trabalhadores podem estar descansados, sabe qual é? É que o Gonçalo não sabe fazer despedimentos coletivos. Eu vou-lhe dizer, há muitas maneiras de atingir o equilíbrio económico. Eu estou absolutamente convicto que nós vamos atingir o equilíbrio económico, mas eu também tenho um objetivo de pacificar a empresa. Nós só fazemos reestruturações, só fazemos evoluções da empresa com as pessoas. Isto não é um clichê, isto é mesmo assim. Portanto, no dia em que entrei, eu afastei claramente a hipótese do despedimento coletivo e nós queremos é trabalhar com as pessoas. Os trabalhadores da RTP, há gente muito qualificada. Portanto, eu estou absolutamente convencido que nós vamos atingir todos os objetivos económicos sem políticas agressivas para com as pessoas. Antes, pelo contrário, eu quero é puxar pelo talento e pela qualidade das pessoas. E há maneiras para fazer isso. E uma coisa pode evitar a outra? Uma coisa pode evitar a outra. E custa-me ver que eu, quando voltei à RTP, eu vi a RTP descapitalizada numa série de competências críticas para a empresa. Quem sabe deste setor sabe que saiu nos últimos anos um conjunto muito qualificado de gente na área de conteúdos, de produção, de informação, e nós queremos voltar a trazer esse talento para dentro da RTP. A RTP, historicamente, teve o melhor talento de Portugal e é um dos meus objetivos fazer com que a RTP volte a ser a empresa mais desejada do setor. Nós temos que ser realmente a empresa mais atrativa, a empresa de referência do setor. A RTP tem que ser a empresa onde os jovens saídos da faculdade querem vir trabalhar, onde os estagiários querem vir trabalhar, onde os talentos
querem vir apresentar os seus projetos. E nós temos que ter capacidade para os acolher e para trabalhar com essas pessoas. Ainda olhando para as suas características e tentando perceber porque está aqui o Gonçalo e não está aqui uma outra pessoa, gostava de lhe perguntar, porque já tinha trabalhado antes com duas administrações de cores políticas diferentes, Durão Barroso e José Sócrates, estou certa? Sim, já trabalhei com vários governos, já trabalhei com 3 governos e com 3 ministros. E, portanto, cores políticas diferentes, e fez aquilo que tinha de ser feito. O Gonçalo é visto como um conciliador ou é mesmo um conciliador? Eu tento mesmo ser conciliador, ou seja, eu acho que quem está nestas funções, quem é líder da RTP, tem que saber lidar com os vários quadrantes. A riqueza da RTP é albergar todos os valores e todos os quadrantes. E deixe-me dizer, da minha experiência, eu trabalhei com vários ministros e vi qualidades enormes numa série deles. Quando vim para cá da primeira vez, era ministro da pasta do governo do Dr. Durão Barroso, o Dr. Nuno Moraes Sarmento, que é uma força da natureza, era alguém que tinha uma visão, é alguém que tem uma visão claríssima para o setor, que quando veio tinha fama de radical, mas é um homem de construção, é um homem de projeto e foi o arquiteto da reestruturação da RTP. Isto de 2002 a 2005. De 2005 a 2007 trabalhei com o governo PS, com o ministro, com o Dr. Augusto Santos Silva, um homem muito inteligente, muito estruturado, muito conhecedor do setor e defensor da RTP pública, da RTP com papel forte no apoio ao cinema e no apoio à cultura e, na prática, manteve o modelo e consolidou o modelo. E trabalhei muito bem. E agora tive a oportunidade de realmente trabalhar com o doutor, tenho a oportunidade de trabalhar com o doutor Miguel Poiares Maduro, que sendo um ministro pouco interventivo na RTP, é um ministro que está a fazer uma revolução silenciosa, porque na prática é alguém que alterou radicalmente o modelo, alterou o modelo para um modelo que eu diria muito mais civilizado, um modelo à semelhança do que acontece em França, em Inglaterra, ou seja, desgovernamentalização da administração, criação de um órgão de supervisão e de fiscalização, o CGI, e que tem tido um comportamento absolutamente exemplar em termos de dar espaço à administração para apresentar um projeto estratégico, uma visão e para trabalhar, digamos, com uma latitude enorme. E eu acho que isso é muito positivo. Conseguiu experimentar aqui um conjunto muito eclético de cores políticas. Gostava de lhe perguntar. Mais do que experimentar, consegui dar-me bem com esse conjunto eclético, porque eu tenho tido a sorte... Temos aqui um conciliador. E eu tenho tido a sorte de trabalhar com gente com muita qualidade. Qualquer dessas pessoas que falei é gente com muita qualidade, independentemente do quadrante político. Prefere trabalhar com um governo mais interventivo ou menos interventivo? Prefiro trabalhar com um governo que dê espaço à RTP, ou seja, um governo que defina o que acredite na missão da RTP e que dê espaço para a administração da RTP executar um projeto estratégico e ser julgada por isso. É verdade que foi o primeiro presidente da RTP que não teve uma audiência prévia com o governo antes de entrar em funções? É verdade, eu não fui a nenhum beijamão. É verdade. Não fui à famosa Gomes Teixeira, que é a presidência do Conselho de Ministros, e nem a reuni com o ministro antes. Eu fui literalmente convidado pelo CGI, só falei com o CGI, e mesmo depois de entrar em funções, passaram semanas até reunir com o ministro. Eu acho que isto é um exemplo de um relacionamento muito civilizado e é um exemplo de que o novo modelo está mesmo a funcionar. E deixe-me dizer que isso não tem a ver, esse novo modo de funcionar não se verificou apenas em relação à administração. Nós, quando mudámos as direções de conteúdos, tanto de informação como os diretores de canais, não tivemos uma única pressão, nem um único comentário, nem antes nem depois. E eu acho que é mesmo... Mas não acha que isso era porque, efetivamente, o seu currículo já era conhecido, já dispensava apresentações? Eu julgo também que as pessoas estão a habituar-se que isto é bom para a RTP, isto defende a RTP, isto defende o serviço público independente como deve ser. Isto
valoriza a instituição. Mas acha que há uma mudança honesta, de fundo, naquilo que era a intervenção do acionista na RTP em relação àquilo que acontece agora? Ou acha que foi sorte de principiante, no seu caso, que já era um currículo conhecido, já dispensava apresentações, já tinha experiência como administrador, era uma coisa completamente diferente? Ou acha que, efetivamente, uma pessoa que tivesse ideias de fundo fraturantes, muito diferentes do governo para a RTP, estaria aí? Eu acho que há uma vontade genérica do setor de dar tempo e deixar a RTP respirar nesta nova lógica, numa lógica independente e plural e autónoma, mas também responsabilizadora, e também acho que as opções em concreto da equipa da administração e das áreas de informação e de programas dão as garantias de que nós não somos tendenciosos e de que nós funcionamos num ambiente plural, razoável, de tolerância. Deixe-me fazer agora uma provocação. Faça todas as provocações. Isto tem que ver com um crítico de televisão que diz que, estando cá o Gonçalo Reis e estando cá o Nuno Artur Silva, formam uma espécie de bloco central da RTP. Deixe-me dizer que eu, quando fui convidado pelo CGI para a presidência da RTP, disse imediatamente que achava fundamental que houvesse alguém de conteúdos na administração. Esse é um tema determinante, ou seja, ter alguém na equipa do setor. Eu acho que isso é uma grande mais-valia. E, obviamente, acho que o administrador de conteúdos não deve ser o presidente, para o presidente ganhar distanciamento. E, por isso, fui buscar o Nuno Artur Silva, que conheço bem, e que acho que traz uma série de características muito positivas. Portanto, eu acho que nós somos realmente uma administração abrangente, mas eu acho que isso é positivo. Uma boa equipa e não um bloco central já preparando-se para uma eventual mudança nas eleições? Não, eu acho que é uma equipa abrangente e eu acho que as equipas da RTP devem ser sempre, em qualquer circunstância, abrangentes, ou seja, devem ter várias valências, várias tendências. A riqueza da RTP deriva da sua diversidade. O Gonçalo, neste momento, já sente essa liberdade para tomar todas as decisões que quer, sem nenhuma intervenção política, toma as decisões que quer, traça o caminho, traça o rumo, o objetivo final, sem ter que falar com o acionista sobre nada? Eu sinto que sou, talvez, o presidente da RTP com mais espaço de manobra. E eu tenho termos de comparação. E isso é muito positivo. Dito isso, o modelo também é muito responsabilizador, porque nós temos o espaço para atuar, temos a liberdade para atuar, mas nós estamos comprometidos com um projeto estratégico. Acabar com os comentadores políticos pagos foi ideia sua? Não, é um tema da direção de informação, literalmente, mas é uma política que me parece muito interessante. E que eu subscrevo. Acho que a Direção de Informação tem feito um ótimo trabalho e está a alterar o modo como a RTP se relaciona com o sistema político. E eu acho que isso é muito interessante. A lógica de termos sempre um ambiente de pluralidade, de confronto e não espaços em que muitos dizem que pode ser considerado propaganda. Em que há comentadores únicos. Eu acho que isso é muito... que podem ter tido e tiveram a sua lógica em determinado momento. Eu não quero ser crítico porque foram opções que provavelmente tiveram a sua lógica e até terão funcionado. Mas nós achamos que a RTP ganha em ter uma lógica de pluralidade, de abertura. Mas deixe-me dizer que não é só o tema de não serem pagos. É abertura, confronto, é também ter sempre as várias tendências e é também cruzar comentadores políticos com não políticos, com experts setoriais, com gente da sociedade civil que acrescenta à discussão. E também, deixa-me dizer que acho saudável que não se pague aos políticos para virem à RTP. Mas deixe-me dizer que a realidade está a dar razão às direções de informação. Porque desde o momento em que nós deixámos de pagar, não tivemos nenhum problema de qualidade. Ou seja, a RTP continua a atrair a melhor qualidade em termos de comentadores. Mas acha que a RTP tem um prestígio próprio que vale por si. Mas acha que os comentadores não devem ser pagos na RTP ou não devem ser pagos em lado nenhum? Não dou lições aos outros operadores. Não quero mesmo dar lições aos outros operadores. Mas era um luxo. Acho que são temas editoriais. Mas acha que era um luxo para a RTP
pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil euros a um comentador por mês, é isso? Eu não quero... Na lógica economicista. Sim. Eu defendo as nossas opções, as opções das direções de informação escolhidas por nós e que nós subscrevemos. Eu não quero ser crítico das situações anteriores que terão tido a sua lógica. Mas agora, e não é uma... Estamos a fazer diferente. Sim. Estamos a fazer diferente. Sim. Agora, eu valorizo o que estamos a fazer diferente. Não tenho que criticar ou pisar naquilo que estava a ser feito antes de outra maneira. O que é melhor na RTP do que em todas as outras opções? Eu acho que a RTP claramente tem uma informação fortíssima, tem uma programação cultural com imenso potencial. Eu acho que esses dois aspectos são fundamentais e são mesmo diferenciadores. Ou seja, a informação da RTP tem os meios, a escola, as capacidades, as pessoas que mais ninguém tem. Nós temos uma escola de jornalismo, um hábito de pluralismo, de confronto, de atração de qualidade. Os nossos repórteres internacionais, as nossas delegações, nós temos capacidades únicas. E agora entramos num conceito que é um conceito muito difícil de entender e às vezes de significar e de dizer em palavras, que é o conceito de serviço público. Sim. Ajude-nos. O que é serviço público para si pode não ser serviço público para mim? Claro. O serviço público é fazer aquilo que só os operadores públicos podem fazer, ou seja, é ir atrás da Portugalidade, da defesa da língua, da promoção do país, da promoção, no fundo, da nossa cultura. E serviço público é fazer aquilo que deve ser feito, mesmo que não tenha rentabilidade. Esse é o tema fundamental. É promover os nossos arquivos, é apoiar o cinema, é apoiar os autores portugueses, é apoiar coproduções, é apoiar as minorias, é divulgar os talentos minoritários. Nós temos que seguir as nossas convicções. E não porque é rentável. Isso significa que para a RTP os conteúdos são tudo? Os conteúdos são super relevantes, isto é uma casa de conteúdos, obviamente, os conteúdos, a produção, a diversidade. E as audiências muito pouco? As audiências devem ser uma consequência, ou seja, nós temos que ir atrás da qualidade, nós não temos que ir atrás das audiências. Agora, eu sou um otimista em relação ao público português. Eu acho que, ao contrário do que se julga, eu acho que as pessoas querem uma RTP de grande qualidade. As pessoas querem, e a RTP tem de puxar para cima. Nós temos que fazer aquilo em que nós acreditamos. Eu não intervenho diretamente nos conteúdos, mas o nosso papel, o meu papel, é criar um ambiente de qualidade. Ou seja, nós nomearmos as melhores equipas e colocá-las no terreno e dar-lhes os meios. Eu sempre que estou com algum diretor de conteúdos, com todos os diretores de conteúdos, eu incentivo-os sempre a seguirem a sua intuição mais do que a razão, a serem ousados mais do que temerosos, a serem sofisticados mais do que conservadores. Nós escolhemos os diretores de conteúdos, de informação e de programas que nós achamos que são os melhores e não os vamos travar. Antes, pelo contrário, nós estamos aqui para dar gás às equipas e eu digo sempre às equipas, façam aquilo que realmente acreditam que vale a pena, que é distintivo, que vai dar caráter à RTP. Sigam o vosso instinto, mesmo. E as contas dão-lhe cabo da cabeça ou não? As contas não me dão cabo da cabeça, porque eu estou seguro que a RTP tem potencial de racionalização numa série de áreas que têm a ver com redução de desperdício, combate à burocracia, a revisão de processos, aposta em tecnologia que nos permitirá rever a maneira como nós trabalhamos, racionalização de instalações, etc. Portanto, eu estou seguro, estou mesmo convicto que nós vamos fazer o pleno, ou seja, que nós vamos ter conteúdos de grande qualidade, indiscutivelmente de serviço público, que os públicos acompanharão a RTP, ou seja, os públicos estarão lá, porque eu acredito mesmo que os públicos estão atrás da qualidade e, por fim, também vamos ter contas certas. Mas portanto, agora... eu acho que vamos mesmo fazer o pleno, vamos mesmo conseguir todas as coisas ao mesmo tempo. Qualidade, públicos, ou seja, todos audiências e equilíbrio económico. No equilíbrio económico, a taxa audiovisual dá para viver ou para sobreviver?
A taxa audiovisual, como é o padrão na Europa, cobre cerca de 80% dos nossos custos. É significativo, é uma boa base, obriga-nos a ter também uma lógica de mercado, ou seja, de ter outras receitas. É fácil conseguir os restantes 20%? Eu diria que é uma boa base. O restante é, no fundo, a valorização no mercado das nossas prestações. Muito bem. É verdade que nunca se exalta? Nunca se zanga? Nunca levanta a voz? Eu acho que estou habituado a trabalhar com a diversidade, estou habituado a trabalhar numa lógica de receber ideias, de trabalho em ambientes de discórdia, muitas vezes, e tento fazer a concórdia. E, portanto, não me exalto muito, E acho também que levantar a voz não é exercer a autoridade. Acho que não é por aí. Prefiro juntar as equipas, prefiro mobilizar as equipas. Acho que é mais entusiasmante para as pessoas. Acho que tem a ver mais com a minha natureza. E acho que assim atingem os objetivos e incentivam-se as pessoas. Quem o conhece de perto e trabalhou muito perto de si, Almarindo Marques, diz que tem uma esmerada educação suíça. Já deve ter lido isto em vários sítios. Foi alguma coisa que ele revelou acerca de si e, de facto, parece ter tido uma educação de sonho. Mais do que a educação de sonho, o que interessa é a experiência que eu tenho tido. Isso é um apontamento do Dr. Almarindo Marques com quem realmente gostei muito de trabalhar. Eu respeito todos os ex-presidentes da RTP, mas o Dr. Almarindo Marques, eu julgo que é mesmo um caso especial, ou seja, trabalhei 8 anos seguidos com ele, conheço-o muito bem. É alguém com um espírito de cidadania e uma credibilidade à prova de bala. É um grande gestor, é um fazedor e é também alguém que não tem medo. E não ter medo é uma grande vantagem. Por isso é que é um homem talhado para situações difíceis e gostei muito de trabalhar com ele. Agora fale-me sobre a sua educação de sonho e sobre a sua carreira, que leva já uns nomes interessantes no seu currículo. Sim, tive imensas oportunidades, é evidente, em termos de execução, mas tive sempre uma lógica de trabalho e de desempenho. Ou seja, tentei sempre agarrar as oportunidades nas escolas, nas universidades, ou seja, ninguém me obrigou a fazer um MBA, ninguém me obrigou a ir para os Estados Unidos, e eu acho que quis realmente ser alguém do mundo, quis aproveitar as oportunidades, quis ir atrás dos desafios também. Acha que isso o enriqueceu como pessoa, mas também como gestor? Acho que me enriqueceu como pessoa, como gestor. Tenho tido a oportunidade de trabalhar em vários setores, tenho tido a oportunidade de trabalhar em desafios grandes. E sempre atrás de gerar impacto. Eu acho que o tema fundamental é gerar impacto, ou seja, é agarrar em situações, em empresas, em organizações e deixá-las numa situação diferente, ou seja, de mobilizar as organizações. É isso que é mais desafiante para si? É isso que é mais desafiante. Mudar o estado de coisas de uma empresa? Sim, mudar e valorizar. Por exemplo, no caso da RTP, eu acho que é muito importante não mudar por mudar e acrescentar. Ou seja, há muitas valências, há muitas capacidades que a organização tem e que nós temos que puxar por elas e temos que dar oportunidades às pessoas. E tento sempre fazer as coisas por uma lógica positiva, uma lógica de valorização das pessoas, das organizações, das instituições. Nessa sua construção pessoal e profissional, que muitos elogiam, além de uma educação de sonho, também ajuda a ter tido um pai de sonho, sempre desde o início, muito trabalhador e combativo. Sim. Tanto o meu pai como os meus irmãos. Eu acho que vivemos num ambiente com algumas oportunidades, com certeza, no mundo. Ou seja, vivi em Portugal, vivi no Brasil, vivi nos Estados Unidos. Sempre numa lógica de trabalho, de desempenho, de mérito, de construir. E numa lógica sempre positiva. Foi nesse sentido que ele lhe inspirou o caminho também, ou não? Inspirou-me um caminho também. E aos seus irmãos? E aos meus irmãos também. Todos com idades muito próximas e todos com percursos muito próximos todos também. Todos próximos, todos gestores e todos habituados a lidar com desafios e todos com vontade de fazer coisas.
O Gonçalo foi pai já depois dos 30 anos, Sim. também casou já depois dos 30 Sim. anos. Gostava que me recordasse o dia do nascimento da sua filha, Vitória. Creio que a RTP fazia também 50 anos e andou aqui numa maratona entre o hospital e a Marechal Gomes da Costa. É facílimo recordar porque, é verdade, a minha filha mais velha nasceu a 6 de março e a RTP faz a 17 de março. Eram os 50 anos da RTP e claro que aí não me esqueço. E estarei cá, é uma coincidência da vida, como presidente para os 60 anos da RTP, portanto, na altura em que a minha filha fará 10 anos. A primeira de 4. A primeira de 4, sendo que as primeiras 3 são meninas, são muito parecidas ao pai, cabelos encaracolados, no mínimo é a parecença que se nota logo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas Fala-me vão buscar coisas também à mãe. Vão? Também à mãe. O que é que eu he de dizer delas? Não, são raparigas cheias de força e de vida, como todas, mesmo, cheio de força e de vida e de graça. E muito pequeninas ainda. Fazia questão de ter uma casa cheia, porque ainda foi ao quarto filho, e esse sim um menino. É verdade, é verdade, é verdade. Eu digo a brincar que é um projeto mais da minha mulher, mas eu hoje em dia estou rendido. E gosto de casas cheias, Estou a contribuir para a média e gosto de casas cheias. A pensar no futuro, como uma vez escreveu numa carta de dedicação ao seu filho, dizia mesmo que, para si, ter filhos era uma questão de futuro. Eu acho que sim. Ter filhos é no fundo, sempre um sinal de otimismo, é um sinal que nós acreditamos no futuro e, portanto, eu acho que é uma coisa muito positiva, sem dúvida. Nessa carta que dedicou ao seu Sim. filho, consegue-se perceber um pouco mais sobre a sua personalidade e alguns conselhos que lhe deixa têm que ver com o facto de ele não ser cético, nem presunçoso, nem diletante. São as coisas que menos gosta numa pessoa? São coisas que eu não gosto mesmo nas pessoas, essas características, ou seja, eu acho que as pessoas devem ser batalhadoras, devem acreditar, devem ser positivas e isso foi uma carta que eu escrevi ao meu filho e que publiquei E que vale a pena ler. No Diário Económico e na prática eu dizia-lhe para ele viver a vida, que a vida vale mesmo a pena ser vivida, para ele ser positivo, para ele acreditar. E para ele ir para fora, Para quase nenhum pai diz isso, sem dramas nem pieguices. Eu não lhe disse para ele ir para fora, eu disse que ele tem que estar preparado para ir para fora. Eu acho que isso faz parte da vida, mas também lhe disse que depois de ir para fora, ele que arranja maneira de voltar a Portugal, porque Portugal é de facto o melhor país do mundo. Em que Portugal é o melhor país do mundo para si? Eu disse isso na carta. Portugal é o melhor país, porque tem os portugueses, porque é uma maravilha, porque as pessoas têm todas as... É o país mais rico que há, é o país mais interessante que há, é o país em que nós conseguimos fazer as nossas coisas, é o país da nossa identidade. De facto, mesmo por essa carta, lendo um bocadinho mais à frente, quando lhe diz para não dar ouvidos às pessoas que vaticinam tempos terrivelmente difíceis, é fácil perceber que eu estou diante de um otimista. Claro, eu sou tremendamente otimista, eu sou incorrigivelmente otimista e isso... tanto na vida familiar como na vida profissional, e acho que o otimismo é contagiante, ou seja, eu acho que nós temos que apresentar projetos à nossa família, às pessoas que conhecemos, nas organizações, nas empresas, na vida pública, e quem tem uma visão de futuro, quem tenta chegar à Lua, quem dá um salto para chegar à Lua, pelo menos levanta-se da Terra, e eu acho que isso é muito importante. Agora faço uma pergunta mais ao economista. Como é que consegue estar tão otimista com a situação de Portugal e com a situação da Europa e com a situação da Grécia? Não tem medo de nada? Não, a situação, o enquadramento é obviamente muito difícil e pesado, isso não haja dúvidas. Agora, em cada situação, em cada momento, cada país, cada organização, cada pessoa tem imensas capacidades e, portanto, as pessoas têm que dar a volta às situações e valorizar as suas capacidades e fazer aquilo que têm pela frente bem feito. Acha que Portugal está a dar a volta à situação ou não? Acho que há imensas coisas positivas. Diga-nos lá, o economista, estes indicadores económicos são bons, fazem-nos respirar, deixam-nos ver luz ao fundo do túnel ou nem por isso? Acho que há imensos aspectos positivos em relação a Portugal. Acho que Portugal não caiu numa situação que outros países caíram. Acho que há imensa gente ainda a sofrer em Portugal. Temos de ter isso sempre presente. Mas eu acho que há uma lógica de as pessoas perceberem que também o mundo pertence-lhes e, portanto, as pessoas, os agentes, as empresas e o próprio Estado, nós todos temos muitas capacidades para utilizar. E
E eu acho é que nós temos que conciliar o trabalho feito de aguentar com uma projeção para o futuro mais otimista. Está mais otimista para o futuro? Eu acho que é preciso introduzir otimismo e energia e uma lógica de energia e positiva, digamos, na sociedade. Acha que os portugueses neste momento, tal qual como vemos os indicadores, já podem ter um alívio da austeridade ou não? Isso deixa os economistas. Eu agora estou aqui como gestor. Mas acha que este governo fez um bom trabalho? Dentro das possibilidades e daquilo que eram, naturalmente, todos os parênteses e os chavões. Eu, nas funções atuais, não comento as atuações dos governos e não vou entrar em qualificações. Nem do atual, nem do futuro, nem sobre partidos políticos. Nas funções atuais, não entro nesse terreno. É um homem de viver cada minuto como se fosse o último? Cada minuto como se fosse o último, cada minuto para valer a pena. Eu acho que é mais importante isso. Cada minuto para valer a pena, como eu disse nessa carta ao meu filho, é verdade. Quantos anos mais quer ficar na RTP? Da última vez fiquei 5 anos. Acredito que a RTP é uma instituição que valoriza a estabilidade. O nosso projeto é um projeto de envergadura. Eu costumo dizer que é uma corrida de fundo e, portanto, eu acho que a estabilidade é um valor em si, neste tipo de organizações, neste setor e concretizando mais a pergunta, aquilo que lhe queria perguntar é o projeto que tem delineado, acredita que precisa de quanto tempo para o implementar na totalidade e fazer com que a RTP seja inquestionável? Para ser franco, acredito que necessita de mais do que um mandato de 3 anos, mas não depende apenas de mim. Acho que temos que merecer, mas acredito no valor da estabilidade e acredito que as alterações profundas no histórico da RTP foram feitas quando houve tempo, quando houve calma, quando houve latitude para os projetos. Acha que o Governo confia em si e no seu trabalho? Isso tem que perguntar ao Governo e, sobretudo, tem que perguntar ao Conselho Geral Independente, que é o órgão de supervisão. E os trabalhadores? As pessoas têm que se habituar a essa ideia. E os trabalhadores e os sindicatos? Eu gosto muito dos trabalhadores da RTP. É um facto, eu gosto das pessoas que trabalham na RTP. Eu só teria aceito regressar, eu só aceitei regressar à RTP como presidente porque confio e porque valorizo e porque gosto mesmo dos trabalhadores da RTP. Esta empresa tem capacidades fantásticas. Tem gente que veste a camisola mesmo. Tem gente que tem profissionais que são dos melhores do setor. E eu julgo que as pessoas já perceberam que nós viemos pacificar a organização. Nós estamos com uma relação muito pacífica com os sindicatos, com as comissões de trabalhadores, assinando um novo acordo da empresa que dá estabilidade e eu julgo que as pessoas já perceberam que o nosso projeto é mobilizador. Eu acredito na RTP enquanto operador de serviço público, estou cá para defender a RTP, para valorizar a RTP, para que a RTP seja respeitada no país, no mercado. Queremos voltar a internalizar a produção na RTP, a aproveitar as capacidades da RTP. Portanto, eu diria que eu gosto muito dos trabalhadores da RTP e espero que eles também valorizem o nosso trabalho. O Gonçalo veste a camisola. Eu visto a camisola da RTP, sobre isso não há dúvida. É feliz aqui? Sou feliz aqui, sou muito feliz aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu também. Despedimos-nos do Gonçalo Reis, despedimos-nos de si também. Até para a semana com mais conversas, sempre com vida. Até lá.